já queria agradecer a oportunidade ao Senhor Jesus, ao pastor Davi, ao pastor Américo, pela oportunidade. Confesso que quando eu recebi o convite, eu estava na aula e eu vi pela notificação que não podia mexer no celular. E a minha primeira reação foi correr para o banheiro para orar ao Senhor, né? E eu, Jesus, por que o Senhor me escolheu? Aleluia. E muitas vezes a gente falha, porque quando o Senhor nos chama, em vez de agradecer, a gente tem nos perguntado, Senhor, por que eu? E ali eu comecei a me questionar, Senhor, por que, Jesus? Pai, eu não tenho capacidade para falar, aleluia. E ali o Senhor falou comigo, aleluia. Eu não chamo os que se dizem capacitados, porque eles estão cheios de si. Eu chamo aqueles que estão com os corações disponíveis. E eu estou aqui pegando o Espírito Santo de Deus para saber. Alguém aqui está com o coração disponível? Aleluia. E logo em seguida ele me lembrou de uma oração que eu havia feito no meu quarto, quando eu estava tendo meu devocional, que foi, eis-me aqui. Eu acho que é um evento na vida de todo cristão a gente fazer essa oração e o Espírito Santo logo em seguida mandar um teste. Eu posso contar mesmo com você? Aleluia. E aqui estou eu. Confesso que eu estou nervosa, mas o meu coração está disponível ao Senhor Jesus. Aleluia. Que Ele venha ministrar nos nossos corações. Eu queria convidar a igreja a abrirem no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Aleluia, Senhor Jesus. Amém? Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei a luz. Jabes orou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido, aleluia. Jabes, ele não ficou apenas no sonho, não ficou apenas no desejo. Ele deu o primeiro passo diante do Senhor. Ele colocou o seu propósito diante do Senhor. Ele confiou no Senhor, aleluia. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus Cristo, por mais uma oportunidade de estar aqui, Jesus, te louvando, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cada vida que aqui se encontra, Espírito Santo. Pai, ministra aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos entender e não aquilo que queremos, aleluia, Senhor. Oh, Pai, muito obrigada por tudo, que a gente venha diminuir, o Senhor venha crescer na nossa vida todos os dias. Assim que eu te peço, te oro e já por fé te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, se os irmãos voltarem no capítulo 4 e lerem o capítulo 4, os irmãos irão entender que está falando sobre a descendência de Judá. Mas quando chega em Jabes, falar o nome de Jabes não foi o suficiente. Foi necessário falar do seu testemunho. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e, como um profeta, uma autoridade que o Senhor te deu, declarasse sobre a vida dele assim: o que Deus vai fazer na tua vida será algo tão grande que falar o seu nome não será suficiente. Vai ter que contar o seu testemunho. Irmão, naquela época, o nome carregava um grande significado. Não é como hoje em dia, que a gente olha no Instagram, a gente olha um filme na Netflix, acha bonito e coloca logo na listinha, né? Nome de meninas, nome de meninos. Não é como hoje em dia que a gente pesquisa no Google, nomes de ricos, aleluia. Antigamente, carregava um grande significado. Significava o que a família estava passando no momento, ou então o que ela estava profetizando para o futuro. Aleluia. E no versículo 9, foi bem claro quando diz: sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Aleluia. O significado de Jabes quer dizer dores. Porque o momento que ela estava passando era de dor. Aleluia. Glória a Deus. E eu imagino, a Bíblia não foi muito detalhista sobre a vida de Jabes, mas vamos conjecturar comigo, amém? Eu imagino Jabes crescendo com aquele peso
Eu imagino, vocês sabem como é que é a criança, aleluia. Eu imagino as crianças fazendo bullying, por causa que o nome, que em vez de trazer bênção, trazia maldição, aleluia. Trazia dores. Eu imagino, eu quero conjecturar com os irmãos, amém? Que as pessoas olhavam e muitas vezes poderiam dizer: esse daí não vai prosperar. Esse daí não vai prosperar, olha o nome que ele carrega, olha o significado do nome, como é que ele pode prosperar na vida, como é que ele pode crescer na vida. E Jabes foi crescendo com aquele peso, aleluia. Isso é eu conjecturando, amém, irmãos? E eu imagino Jabes crescendo e conhecendo e descobrindo que existe um Deus que pode mudar destino. E descobrindo que existe um Deus que pode mudar a identidade. Porque o mundo pode te dar a identidade, mas Cristo pode mudar a sua identidade. E ali Jabes invocou o nome do Senhor. Versículo 10. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. E o que eu acho mais bonito é porque ele viu que a prosperidade não era o suficiente, aleluia. Ele entendeu que o carro do ano, o terreno do ano, o nome do ano não era suficiente. O que era suficiente era a mão do Senhor. E ele completa na oração, aleluia, aleluia, Jesus. Ele completa na oração: que a tua mão esteja comigo, aleluia, guardando-me de males e livrando-me de dores, aleluia, Jesus. Eu achei isso muito lindo, aleluia, porque muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos mais preocupados com o que o mundo acha da gente do que com o que Cristo acha da gente, aleluia. Muitas das vezes a gente está na igreja 10, 20, 30 anos e nada muda na nossa vida. Ah, Senhor, mas eu tenho dizimado todos os meses. Ah, Senhor, eu tenho servido na tua casa todos os meses. Por que isso não tem mudado na minha vida, Senhor? Aleluia. E o Senhor quer te perguntar nessa noite: como está a sua intimidade com Deus? Em quem você tem confiado os seus projetos? Aleluia. Porque eu acredito que quando você tem um amigo que você confia muito, você desabafa ali com ele, você conta os seus projetos, porque você confia no que ele vai dizer de volta, o conselho que ele vai te dar. Mas você tem falado ao Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele conhece o meu e o teu coração, igreja, antes mesmo da gente nascer. Mas se dependesse de você para Jesus te conhecer, Ele saberia o seu nome. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Irmãos, quando o Senhor ministra, quando o Senhor fala aos nossos corações, Ele fala aos corações de quem está escutando e de quem está ministrando, amém? E eu meditando nessa palavra, meditando na história de Jabes, eu lembrei de mim, amém? Eu cresci em berço cristão, eu nasci em berço cristão. Quantos aqui nasceram em berço cristão? Amém, glória a Deus. Vamos ver se vocês vão se identificar comigo. Eu, desde pequena, sirvo na casa do Senhor, aleluia. Sempre levei comigo os mandamentos do Senhor no meu coração. Sempre entendi o que era certo e o que era errado, aleluia. Irmãos, o que eu era na igreja, o que eu era no altar, eu era na escola e eu era em casa. Eu renunciava músicas mundanas, eu renunciava palavrões, aleluia. Mas havia algo que estava faltando, aleluia, na minha caminhada, que era a intimidade. Eu lembro que eu chegava na igreja e falava assim: Senhor, hoje eu vou ser batizada pelo Espírito Santo, porque esse era o meu sonho. Hoje eu vou ser batizada pelo Espírito Santo e eu só vou sair da igreja quando eu for ser batizada pelo Espírito Santo. Começava o culto, eu orava 5 minutos: Senhor, abençoa, Jesus. Pai, me enche com a tua presença. Passava 5 minutos, eu: Jesus não me ama, Jesus não me toca. Aí eu chegava em casa frustrada, irmãos. Eu chegava em casa e falava: mãe, Deus não me ama, porque eu renuncio o meu eu todos os dias. E o Senhor não me toca. Deus não me ama. Aleluia, Deus não me ama, porque se Ele me amasse, Ele já teria me batizado pelo Espírito Santo. Eu vejo meus amigos sendo tocados, eu não sou tocada. Eu entro na igreja de uma forma e saio da mesma forma. Deus não me ama. Eu renuncio tanto, eu sofro tanto. Aleluia, mas como estava a minha intimidade? Como estava a minha intimidade com o meu noivo? E uma vez eu estava indo para a escola e a professora falou que para haver mudanças na nossa vida, a gente precisa olhar por outro lado da ilha. A gente precisa analisar a ilha. E ali eu comecei a analisar como estava a minha vida com Deus. Cheguei e fui analisar.
Modéstia, ok, aleluia. Renunciar a músicas mundanas, ok. Renunciar a amizades, ok. Servir na casa do Senhor, ok. Não mentir, ok. Obedecer pai e mãe, ok. Intimidade em Deus. Quantas das vezes a gente está servindo na casa do Senhor, a gente está colocando a nossa melhor roupa para vir servir na casa do Senhor e a gente esquece da nossa intimidade. Aleluia, Senhor. E ali eu comecei a descer mais na presença do Senhor, porque eu vi que aquilo precisava mudar na minha vida. Se eu queria mais do Senhor, se eu queria sentir a presença do Senhor, aquilo precisava mudar, eu precisava colocar sobre Ele, eu precisava falar para Ele os meus sonhos, os meus medos, as minhas ansiedades, eu precisava falar com Ele, eu precisava conhecer Ele. Como é que eu ia querer que Ele me tocasse se eu nem conhecia Jesus? Aleluia. Como é que eu vou querer, irmãos, que Jesus mude isso na minha vida, se eu nem falo com Jesus? Aleluia. Mais uma vez, o Senhor conhece o seu coração, mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa, aleluia, falar com Cristo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. E isso é o que eu achei mais bonito na oração de Jabes. Ele cresceu com aquele peso. Aleluia. Mas ele não deixou aquele peso para ele. Muitas das vezes a gente está servindo na casa do Senhor e os levantes do inimigo vêm sobre nós. Ah, irmão, não pregue mais não pregue desse jeito não, porque o irmão não fala direito. Ah, irmão, não faça isso não, faça desse jeitinho aqui, porque o irmão não está fazendo certo. E em vez de entrar desse lado, sair por outro, a gente tem deixado entrar no nosso coração. Aí o Senhor chama, eu quero ouvir o teu louvor hoje. Não, Senhor, hoje não, porque eu canto meio assim, a irmã disse, aleluia. Temos nos importado mais com a opinião dos irmãos do que na opinião de Deus, aleluia. Aleluia, nós precisamos ter intimidade com Cristo. Jabes, com o peso que ele estava sentindo, ele confiou no Senhor. Ele entendeu que João 3,30 diz: é necessário que ele cresça, eu diminua. É necessário eu entender que o meu peso, aleluia, é necessário entender que a minha insegurança, aleluia, não é nada perto de Jesus. Eu preciso confiar que Jesus pode fazer infinitamente mais sobre a minha vida, aleluia. E muitas das vezes a gente tem esquecido isso, meus irmãos. Muitas das vezes a gente tem deixado levar de qualquer jeito, meus irmãos. E isso tem que mudar, aleluia. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Nos ensina a ser verdadeiros cristãos, Espírito Santo. Fala nossos corações todos os dias, Senhor. O Senhor quer mais intimidade. O Senhor está voltando, igreja. E não precisa apenas as vestes estar limpas, precisa de intimidade. Eu estava aqui servindo no Senhor, as minhas vestes estavam limpas, aleluia. Mas eu precisava de intimidade. Aleluia. Eu estava falando do amor de Jesus, eu estava cantando a Jesus, as minhas vestes estavam limpas, mas eu precisava de intimidade. Como tem estado a sua vida com Deus fora dos microfones? Como tem estado a sua vida com Deus fora da escala? Aleluia. Como tem estado o seu interior? O Senhor quer mudar isso. Ah, Senhor, mas eu não sou capaz de te servir. O Senhor te capacita. O Senhor só quer um coração disposto. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Não deixe o inimigo te intimidar. Não deixe a sua insegurança virar motivo de vitimismo. Faça ela virar motivo de testemunho. Glória a Deus. Eu queria louvar o louvor, aleluia, ao Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria te convidar a fechar os seus olhos, aleluia, e fazer dessa intenção a sua oração. Aleluia, Senhor Jesus.
somente em Ti eu sei que encontro solução. Aleluia, Jesus Cristo. Jesus, não ligue se agora eu chorar. É que o meu coração não pode suportar a grande compaixão que Tu tens dado a mim. Jesus, neste momento eu já começo a sentir que a resposta já chegou até a mim. Estou chorando porque eu sei que estás aqui. Aleluia, o Senhor está aqui. Jesus, são tantas lutas que eu começo a pensar que vou parar e não vou mais continuar. Aleluia, Jesus, meu socorro vem de Ti. Jesus, aí eu lembro que Tu és advogado e que estás sempre presente do meu lado. Te encontro tudo, meu socorro vem de Ti. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Jesus, não ligue se agora eu chorar. É que o meu coração não pode suportar a grande compaixão que Tu tens dado a mim. Jesus, neste momento eu já começo a sentir, sinto a presença de Deus te iluminando nessa noite. Aleluia, aleluia. Começa a ser Deus, Pai de Jesus, começa a se apresentar para Jesus. Aleluia, Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Chama Ele, aleluia. Jesus, não ligue se agora eu chorar. É que o meu coração não pode suportar a grande compaixão que Tu tens dado a mim. Jesus, neste momento eu já começo a sentir que a resposta já chegou até mim. Estou chorando porque eu sei. Quantos creem que o Senhor está aqui? Aleluia. Quantos creem que o Senhor pode mudar identidades, pode mudar destinos? Aleluia, Senhor. Muda, Senhor, a nossa identidade, Jesus. A gente vai entender, Jesus, que a nossa identidade está em Cristo. Aleluia. Não está no que o mundo nos diz. Aleluia. Não está no que o mundo faz um título pra gente. Aleluia, aleluia, Senhor. Está no que Cristo diz. Oh, Senhor, sensibiliza os nossos corações para sentir a Tua